Tiago, capítulo de número 4, nós faremos leitura do versículo 13 até o versículo de número 17. Tiago, capítulo de número 4, do versículo 13 ao versículo de número 17. Todos encontraram? Amém? Ou misericórdia? Amém? Eu vou fazer a leitura e os irmãos vão acompanhar a leitura com os olhos atentamente. A palavra do Senhor que nos diz: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Curva sua cabeça mais uma vez e vamos ao Senhor mais uma vez em oração, suplicando a Ele misericórdia e graça. Deus Santo, nós nos achegamos à Tua presença mais uma vez e nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom, porque um dia o Senhor nos amou e, apesar de nós, enviou Teu Filho para morrer em nosso lugar, rasgar a nossa dívida e nos conduzir para perto de Ti. Nós louvamos, Deus, o Teu nome, porque o Senhor nos dá nesta noite, mais uma vez, a graça de estarmos reunidos ao redor da palavra do Senhor. E Deus, o desejo do nosso coração é ouvir Tua voz nessa noite. Precisamos do Senhor. Precisamos, Deus, que o Senhor abra nossa mente, o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor, Deus, faça emudecer todas as vozes que têm competido contra a voz do Senhor. Ó Deus, que o Senhor nessa noite dê-nos, Deus, total atenção e sensibilidade para ouvir o Senhor. Que a Tua palavra, Deus, que é viva e eficaz, possa nos transformar, nos moldar à imagem do Teu Filho, para que o nosso ano novo possa ser, Deus, de fato, segundo a vontade do Senhor. Ajuda-nos, que o Senhor cresça e que eu diminua, que Teu nome seja engrandecido entre nós, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém. Quem governa a sua vida? Para quem estava na escola dominical, você vai lembrar muito bem dessa pergunta. Quem governa você? E talvez, assim como pela manhã, você prontamente respondeu: o Senhor governa a minha vida. Obrigado, Flávio. Talvez você, sem pensar, sem titubear, já disse com todas as letras e bem enfaticamente do seu coração: Deus governa quem eu sou, Deus governa os meus planos, Deus governa os meus desejos, Deus governa a minha história. Não há outro que me governa. Entretanto, assim como pela manhã, Tiago nos leva a questionar esta resposta pronta que nós damos. Se você volta um pouco lá no capítulo de número 3 desta carta, no versículo de número 13, Tiago questiona aqueles homens e mulheres: quem é sábio e inteligente no meio de vocês? E qualquer um que não queira passar vergonha com uma pergunta tão enfática deve ter respondido: eu sou sábio, eu sou inteligente, bem como nós respondemos que Yahvé governa nosso coração. Só que Tiago conduz os seus leitores, bem como nos conduzirá nessa noite, a pensarmos antes dessa resposta.
Porque ele não convida você a uma reflexão meramente cognitiva sobre quem governa a sua vida, ou sobre se você é ou não sábio. Mas o que ele diz? Mostre, demonstre, prove. Porque não é com palavras, não é com reflexões na nossa razão que nós demonstramos aqueles que estão de fato governando nossas vidas. Nós demonstramos e respondemos quem governa nosso coração por meio daquilo que fazemos. É muito comum você ver pessoas dizerem coisas muito sérias, mas na prática fazerem outras completamente contrárias àquilo que eles mesmos dizem acreditar. Há muitos cristãos que dizem crer no Senhor, mas vivem como se Deus não existisse. Muitos dizem estar submissos a Deus e à autoridade da igreja, mas não vivem assim. Por isso, essa pergunta precisa ser respondida por nós hoje, por meio daquilo que fazemos. Quando Tiago fala de sabedoria, Tiago não está falando para nós de conhecimento acadêmico. Tiago não está falando do conhecimento das ruas, não é a sua formação na escola da vida. O que Tiago tem em mente com sabedoria é tudo aquilo que nos move, é tudo aquilo que nos governa, é tudo aquilo que responde o que você faz e por que você faz. E Tiago, durante toda a sua carta, ele vai falar sobre sabedoria. E Tiago diz que existem dois tipos de sabedoria: uma sabedoria humana e a sabedoria divina. Uma nos conduz às guerras, às contendas, nos conduz a viver para si, desejando para si, o tempo inteiro satisfazendo todos os anseios do coração. Mas a sabedoria divina, diz Tiago, é aquela que é pacífica, tratável, ensinável, que nos conduz à obediência, que nos conduz a uma vida que de fato glorifica o Senhor. E Tiago vai mostrar por muitas coisas difíceis, como que a sabedoria de Deus se manifesta em nossas vidas. Mas agora, no final do seu argumento, no final de sua carta, Tiago vai falar de algo muito pequeno, algo que passa desapercebido nas nossas vidas. Ele vai falar sobre os nossos planejamentos. E Tiago vai nos mostrar que os planejamentos dos nossos corações, eles revelam quem de fato nos governa. Quem de fato está sentado no trono do nosso coração. Não é à toa que, para falar sobre algo pequeno como planejamento, Tiago vai usar aqui um tom profético. Tiago vai usar uma expressão de intensidade, quando ele começa dizendo assim: atendei agora. É a mesma expressão que ele usa no capítulo 5, no primeiro verso, quando ele vai falar para os avarentos, gananciosos, soberbos e presunçosos. Tiago está nos mostrando que todos aqueles que planejam sem considerar algumas coisas que ele vai nos mostrar, são completamente governados por aquela sabedoria que diz ele que é humana, terrena, diabólica. Sua fonte é o mundo e é Satanás. Por isso ele vai usar essa expressão enfática: atendam, prestem atenção, se submetam à autoridade do Senhor que diz. E para quem ele está dizendo que deveria submeter a seu coração? Tiago diz: a todos aqueles que estão fazendo seus planos. E olha como é que ele começa seu argumento. Atendam agora, prestem atenção, se submetam à autoridade divina. Vocês que estão dizendo: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e nós negociaremos e obteremos lucros. Tem alguma coisa errada aqui? Para uma sociedade que vive basicamente de compra e venda, tem alguma coisa errada com o que eles estão planejando? Está tudo certo. Eu estou planejando
me direcionar a um lugar com o meu produto, vender todo o meu estoque, receber o meu lucro, voltar para casa, renovar meu estoque, ir para um outro lugar e lucrar em outro lugar. Está tudo certo até aqui, não é verdade? Só que Tiago nos alerta que existe um grande perigo em quem faz esse tipo de afirmação. Olha o verso de número 15, que é o contraste direto desse texto. Tiago vai dizer: em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos essas coisas. Primeiro alerta de Tiago àqueles que estão sendo governados pela sabedoria humana com relação aos seus planejamentos é o perigo de nós fazermos nossos planos desconsiderando a vontade de Deus. Não há problema nenhum, e Tiago não está convidando você a uma vida irresponsável. Tiago não está te convidando para iniciar 2024 metendo o pé na porta e vivendo de qualquer jeito. Não é esse o convite de Tiago. Tiago não está te chamando para ser irresponsável com suas finanças. Tiago não está te chamando para ser irresponsável com o seu negócio. Mas Tiago está nos dizendo que existe um grande e grave problema quando nós fazemos todo esse planejamento, quando nós desenhamos todo o nosso 2024, quando nós projetamos tudo aquilo que alcançaremos, se esquecendo que pode ser que Deus não queira que seja assim. O problema não está no planejamento, o problema está em ele dizer: nós iremos, nós faremos, nós negociaremos, nós lucraremos. Sem saber se é vontade de Deus que eles se direcionem para tal cidade, se eles negociem tal produto, que eles fiquem ali por um ano e que eles tenham esse tipo de lucro. O grande problema, irmãos, é que nós já estamos adentrando 2024 como os grandes donos da nossa história. Nós já estamos adentrando o novo ano como se nós governássemos os detalhes da nossa vida. Nós fizemos os nossos planos, desenhamos a carreira dos filhos que precisam ser criada, nós começamos a planejar a questão financeira, as nossas funções do trabalho, mas nós não nos lembramos que pode ser que Deus não queira as coisas assim. Talvez você queira ir para um lugar tal e Deus diga: você não vai. Pode ser que você queira passar ali um tempo e Deus diz para você: eu não quero que seja assim. Talvez você desenhou que sua família seguiria por um rumo tal, planejou que o seu filho seria um grande médico renomado por Brasil afora, pelo mundo afora, e talvez Deus está dizendo para você assim: seu filho não será assim. Seu filho foi chamado desde o ventre materno para ser um missionário, para ser um pastor. Só que nós não estamos nos importando com isso, porque a sabedoria humana, aquela que Tiago já disse que é animal e diabólica, governou tanto o nosso coração que nós nem sequer oramos mais por aqueles planos e sonhos que nós temos. Nós viramos os donos do nosso coração. Nós determinamos o nosso futuro. Nós determinamos os acontecimentos da história. Nós fazemos as coisas da forma como nós queremos. Vontade de Deus, isso pouco importa. Tempo com Deus, isso pouco importa. Quem dentre nós, no nosso planejamento do ano, colocou assim: tempo com Deus, ler a Bíblia, tempo de oração, semana de jejum, retiro espiritual. Juntarei minha família e irei para um lugar para que nós venhamos ser fortalecidos no Senhor. Passarei um período de férias conhecendo um campo missionário. Adotarei nesse ano algum dos missionários que já estão no campo. Procurarei aprender e ser instruído para poder servir melhor a igreja de Deus. É exatamente isso, irmãos. Nós fizemos todos os nossos planos, se esquecendo a vontade de Deus para nós. Irmão,
A Bíblia diz que a vontade de Deus para nós é a nossa santificação. É sermos moldados à imagem de Jesus Cristo de Nazaré. E se sua vontade, irmão, precisar ser sacrificada para que a vontade de Deus seja estabelecida, tenha certeza de algo: Deus sacrificará a sua vontade. Deus não dará a você aquilo que você planejou, porque acima da nossa vontade está a vontade do monarca do universo. Acima dos nossos desejos está o desejo do Senhor. Acima dos nossos planos existe o plano eterno de Yahvé. E agindo Deus, irmão, quem impedirá? Quem dirá ao soberano o que ele deve fazer? Cuidado, irmão, para que você não entre em 2024 se esquecendo da vontade do Senhor para nós. Cuidado para que você não se estabeleça como o dono da sua história. Sabe a conversa do coach? Você pode, você consegue, você é o senhor da sua história, seu futuro está nas suas mãos. Irmão, está não. Em nenhum lugar da Bíblia você encontra isso. Você só acredita nesse papo porque você não acredita na Bíblia. Porque o futuro da nossa história está nas mãos do Senhor da história. E aí Tiago continua. Versículo de número 14, Tiago diz: vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. O que é a vida de vocês? É como uma neblina que aparece, mas logo vai embora. Segunda coisa que Tiago nos alerta é para que nós tenhamos cuidado para não fazermos nossos planos se esquecendo quem nós somos e como que a vida é. A sabedoria humana já nos cegou tanto, irmãos, que nós nos esquecemos que a nossa vida é passageira, incerta, breve. Você não sabe o dia de amanhã. É tão absurdo o que a sabedoria humana faz com os nossos corações, que nós queremos garantir um ano inteiro, sem ter o poder de garantir o instante seguinte. Quantos de nós aqui conhecemos histórias, ou já vivemos histórias, de pessoas que foram fazer um simples exame de rotina e lá descobriram uma doença fatal? Quantos de nós conhecemos jovens, saudáveis, fitness, que levam uma vida bacana e uma breve doença os matou? Quantos de nós, irmãos, perdemos queridos, familiares, amigos, por Covid? Um vírus tão minúsculo que fez o mais atlético dentre nós sofrer muito. Uma simples crise econômica, irmão, leva tudo que você juntou. Uma doença leva todas as suas economias embora. Uma calamidade natural leva embora a casa dos seus sonhos que você construiu. Porque a gente não tem controle sobre os acontecimentos da história. O que é a nossa vida? Tiago está questionando o que é a vida da gente. É uma neblina, é um vapor, é um hálito que o simples vento da providência leva embora. Como outros autores da Escritura dizem, é pó. Se vai. O que é a vida? É incerta. E se não temos o controle do próximo minuto, o que diremos do controle de todo o ano que está se achegando a nós? O que é a nossa vida? Só que a sabedoria humana, ela nos engana tanto, que nós começamos a nos assentar no trono do universo e começamos a imaginar que os dominadores da história, que quem governa os acontecimentos, somos nós. Nós temos a garantia de que o ano vai dar certo, que as férias planejadas vão sair como planejamos, que os negócios, que os investimentos vão dar certo,
que o casamento vai da forma como nós imaginamos, que nossos filhos seguirão os passos que nós estabelecemos. E aí Deus diz: não vai. Vocês não podem garantir a história, vocês não podem garantir o próximo minuto. Talvez, irmão, você deu o seu último beijo na sua esposa hoje, e amanhã talvez a gente vai estar aqui lamentando você. Talvez, mãe, você deu um beijo no seu filho a última vez, e pode ser que amanhã nós estaremos aqui lamentando por você. Pode ser, filho, que a última oportunidade que você teve de pedir perdão para os seus pais e de dizer para eles que você ama foi hoje, e amanhã a gente esteja aqui velando você. Ninguém pode garantir nada, irmão. Ninguém pode garantir o próximo instante. Cuidado. Cuidado para que seus planos não tenham sido feitos se esquecendo de que a vida é breve, incerta, e de que a história não está nas nossas mãos. Você não pode garantir nada. Seu diploma pouco importa quanto ao governo da história. Sua função no mercado de trabalho pouco importa quanto ao governo da história. Suas atribuições, sua influência, seu dinheiro, de nada vale quanto ao governo da história. Porque todas essas coisas ajuntadas se demonstrarão inúteis quando a providência do Senhor conduzir nossos passos por outro caminho. O primeiro alerta de Tiago, então, é cuidado para não fazer seus planos se esquecendo da vontade de Deus. Segundo, cuidado para não fazer os seus planos se esquecendo a brevidade da vida e como que a vida é incerta. Terceira coisa que Tiago nos ensina, verso de número 15. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se a segunda coisa que Tiago nos instrui é o cuidado de fazer nossos planos se esquecendo quem somos, como que a vida é, por outro lado, Tiago também nos lembra que nós devemos ter muito cuidado para não fazermos nossos planos se esquecendo quem Deus é. A gente tem uma mania de achar que porque vamos à igreja, de porque frequentamos um pequeno grupo, que estamos em algum ministério da igreja, que atuamos em alguma área da igreja, que nós somos crentes de verdade. Nós achamos que o simples fato de religiosamente frequentarmos as programações da igreja nos faz um cristão genuíno. O grande problema, irmão, é que sua religiosidade diz muito pouco sobre você. Mas a forma como você vive diz mais. E o grande problema é que nós vivemos como se Deus não fosse ninguém, ou um mero coadjuvante da história. Talvez o serviçal especial, o gênio da lâmpada, que faz aquilo que nós queremos quando nós pedimos. Nós começamos a ser convencidos pela sabedoria humana de que nós somos grandes demais e de que nós somos bons o suficiente para podermos começar a dizer a Deus aquilo que Deus precisa fazer. É só você reparar como nós fazemos planos. Nós começamos a planejar assim: eu vou fazer isso, dia tal eu vou para tal lugar, minhas férias vai ser dessa forma, eu vou fazer tal coisa no trabalho, vou dar uma virada de chave na empresa no meio do ano. Aí você lembra que é crente. Claro, se Deus permitir, né? Se caso Deus quiser, eu faço isso tudo. Porque, irmão, você se esqueceu de Deus, você se esqueceu de quem Deus é, você se esqueceu que tudo o que temos veio das mãos de Deus, você se esqueceu de que Deus é aquele que pode tomar tudo que você tem quando Ele quiser, que Deus é aquele que faz o que quer, quando quer, com quem Ele quer, do jeito que Ele quer.
Nós nos esquecemos, irmãos, que é Ele quem está dirigindo a história do universo. Quando João sobe em Apocalipse, capítulo de número 4, pela porta aberta no céu, João não vê a gente assentado no trono, João vê o Senhor assentado no trono da história, governando ela, conduzindo ela para o seu fim. Nós nos esquecemos, irmãos, que Deus é Deus. Nós fomos convencidos pelo diabo, assim como Adão e Eva foram lá no Éden, de que nós podemos ser como ele. Mas deixa eu te dizer algo, todas as vezes que alguém tentou usurpar o trono de Deus, Deus o abateu. Porque a Escritura diz que ao humilde ele concede graça, mas o soberbo ele abate. Provérbios, ele vai nos lembrar de algo muito especial. Provérbios, capítulo número 16, versículo 1, vai dizer assim: o coração do homem faz os seus planos. E tudo bem, ele pode fazer. Tiago não está negando isso. Mas olha a conclusão do provérbio. Olha o que o sábio está dizendo. Mas a resposta certa do lábio vem de Deus. Olha o verso de número 9, do Provérbios, capítulo 16. O coração do homem traça o seu caminho. Mas quem é que sustenta os passos? Quem é que dirige os passos? O Senhor. Porque nós não somos tão poderosos como achamos. Deus não é seu servo. Deus não é seu capacho para assinar aquilo que você colocou nos planos do seu coração. Eu fiz, eu desejo, eu quero. Assina embaixo. Eu determino a minha cura, eu determino a minha prosperidade. Quem somos nós para determinar o que Deus faz, irmão? E se Deus não quiser curar você? E se Deus não quiser fazer você rico? E se Deus não quiser fazer com que a sua empresa seja grande? Quem é você para dizer a Ele o contrário? Nós precisamos nos lembrar, irmãos, urgentemente, quem é Deus. O Criador de todas as coisas, que chamou à existência todas as coisas a partir do nada. É aquele que sustenta o universo com a palavra do seu poder. É aquele que escolheu para si um povo desde antes da fundação do mundo e estabeleceu um caminho e uma história para esse povo. É aquele que, com a sua mão, está regendo o universo. É aquele com a palma das suas mãos, com a concha das suas mãos, mede os mares. É aquele que estabelece reis e tira reis. É aquele que não poupou seu filho para dar ele para morrer no nosso lugar. E você está achando que isso é quem? Uma mera poeira, pó, barro, para fazer seus planos, se esquecendo de quem Deus é. Cuidado para não entrar em 2024, irmão, se esquecendo que Deus é Deus. Cuidado para não entrar em 2024 vivendo como se Deus não existisse. E a última coisa que Tiago nos alerta, versículo de número 17, ele vai dizer: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Primeira coisa que Tiago nos alertou é o perigo de fazermos nossos planos se esquecendo da vontade de Deus. Segundo, é o perigo de fazermos nossos planos se esquecendo quem somos e o que a vida é. Terceiro perigo que ele nos apresenta é o perigo de nós fazermos nossos planos e se esquecendo de quem Deus é. E a última coisa é o perigo de nós fazermos nossos planos se esquecendo o que de fato importa. Porque olha o que Tiago está falando. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Alguns estudiosos católicos vão dizer que aqui há uma base
para pecados de omissão. E que Tiago estaria condenando aqui apenas aquelas coisas que nós sabemos que devemos fazer e nós não fazemos. Outros teólogos reformados, mais recentes, vão dizer que aqui Tiago está falando da sabedoria de Deus. De que nós sabemos que a sabedoria de Deus ela é melhor e não buscamos possuir tal sabedoria. O ponto é que Tiago não está aqui querendo falar necessariamente de uma coisa ou outra, porque desde o início da sua carta, Tiago diz que a sabedoria que vem de Deus muda quem somos, muda como pensamos, muda como nós desejamos e muda o que fazemos. Então o que Tiago está nos mostrando é o perigo de nós fazermos nossos planejamentos, se esquecendo daquelas coisas que a sabedoria de Deus já nos disse que importam mais do que outras. É o perigo de você, pai, fazer os seus planos e sacrificar sua família pelo nome dos seus planos. E dar aquela desculpa que nós sempre damos, de que nós estamos apenas levando o alimento para casa. Eu quero dar para o meu filho uma vida que eu jamais tive. Irmão, seu filho não está precisando do seu dinheiro, não. Seu filho precisa de você dentro de casa. E nós desenhamos o nosso planejamento do ano, e quanto nós mais sonhamos, quanto mais nós planejamos e desejamos, mais nós sacrificamos a nossa família em nome de nossos projetos autocentrados. Mais nós sacrificamos a nossa casa em nome daquilo que nós achamos o ideal. Nossos filhos precisam da gente, precisam de tempo com a gente, precisam ouvir a instrução do pai e da mãe. A gente terceirizou a educação nossa agora é da escola, a escola agora, a educação dos nossos filhos é o celular, é o tablet, é o influenciador do YouTube. E aí seu filho solta aquela pérola no meio dos amigos e fala, gente, eu não sei de onde ele aprendeu isso. Ele aprendeu isso enquanto você estava dedicando sua vida em nome dos seus sonhos, mas matando ele, para que você tivesse satisfação do seu coração. Sabe por que a sua esposa está tão distante, marido? Sabe por que ela não conversa mais? Porque você sacrificou a sua esposa no altar do seu coração, em nome do Deus do seu coração. E aí, você quer fazer tudo o que você faz, falar do jeito que você fala, ser grosso do jeito que você é, e quer que ela aceite tudo isso, porque você é o cabeça do lar, porque você é o homem da casa, quem manda em casa é você. Cuidado, irmão, para não fazer seu plano e sacrificar sua casa, sua esposa, seus filhos, seu marido, em nome da sua carreira brilhante, em nome dos seus sonhos e projetos, e deixar o cuidado com ele de lado. Se você sabe, e nós sabemos, que nós devemos fazer todas essas coisas, cuidar da esposa, cuidar do marido, cuidar do filho, cuidar da nossa casa, mas não fazemos, Tiago diz, nisso estamos pecando. Você, irmão, que sabe que precisa dedicar tempo à casa de Deus, ao povo de Deus, à igreja do Senhor, servir seus irmãos, cuidar dos seus irmãos, ser presente nas atividades da igreja, mas não o faz. Tiago diz, nisso você está pecando. Pode ser um médico bem-sucedido, pode ser um advogado bem-sucedido, pode ser um gari bem-sucedido. Se desconsiderou aquilo que de fato importa, que é Deus, o reino de Deus e o povo de Deus. Você pecou. Por quê? Porque você se tornou senhor do seu coração. E o outro passa a ser apenas um objeto, um trampolim, para que você conquiste aquilo que você deseja. Cuidado para entrar 2024, irmão,
se esquecendo das coisas que importam. No último dia, seu diploma não vai valer nada. Porque antes de ser o que você é um cristão. Independente da idade. Antes de ter o cargo que você tem, você é um cristão. E é isso que importa. Pai, mãe, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu ouvi isso algumas vezes, e o desejo do meu coração é não ouvir mais. Existem adolescentes e jovens que entenderam a vocação deles como missionários e pastores. E não é vergonha para eles serem isso. Porque uma das coisas mais comuns é você ouvir do pai assim: meu filho ser pastor? Jamais. Filho do outro que seja, o meu não. Passar isso tudo aí? Não, quer não. Meu filho vai ser isso. E normalmente porque a gente não foi. E a gente quer embutir neles o que a gente desejou ter sido no passado. Meu filho ser missionário, passar dificuldade na África, na Ásia, talvez ser morto pelo Estado Islâmico? Jamais. Que o filho de outro seja. Irmão, é glorioso o seu filho desejar servir ao Senhor de todo o coração, se entregar para o reino de Deus, porque ele entendeu o que de fato importa, enquanto o seu coração ainda está nas coisas dessa terra. Não é vergonha querer viver totalmente, integralmente para o Senhor. É vergonhoso nós vivermos deixando as coisas do Senhor como segundo plano nas nossas vidas. Se você lembrar a oração do Pai Nosso, ela é muito clara em nos mostrar quais deveriam ser nossas prioridades. Porque Jesus começa dizendo: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a sua vontade. E aí depois, ele vai falar: o pão nosso, que o Senhor nos dê, mas também nos perdoe, porque o que importa é viver para o Senhor. Com isso, irmão, talvez você está pensando assim: não, o pastor demonizou ser advogado, ser médico, o pastor está falando que é ruim trabalhar, que é ruim investir, que é ruim... O pastor falou nada disso. Você não ouviu sair da minha boca. Daqui a pouco você não vai lá para a rede social falar assim: o pastor falou que é ruim ser as coisas. Não é não. O que eu estou dizendo, o que o Tiago está dizendo, na verdade, é o problema de a gente ser todas essas coisas e planejar todas essas coisas, se esquecendo que Deus tem sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. E o melhor lugar para a gente estar é no centro dela. Segunda coisa que Tiago nos diz é que nós temos que ter cuidado para não fazer nossos planos achando que a gente é dono da história, garantindo um ano sem poder garantir um mero instante. Tiago está nos dizendo, em terceiro lugar, que nós devemos ter muito cuidado para não fazer nossos planos se esquecendo quem Deus é. E por último, é desenharmos nossa vida se esquecendo de fazer aquilo que importa de verdade. Isso é um problema, porque no último dia nós ouviremos do Senhor: ouvinde benditos do meu Pai, ou ouviremos dele: apartem-se de mim. Vocês planejaram sem considerar minha vontade. Vocês desejaram sem considerar meu desejo. Vocês foram senhores da própria história. Agora apartem-se de mim e vão viver com o Senhor de vocês, que é o diabo. Você já fez seus planos para o ano seguinte? Você já planejou a sua história de 2024? A pergunta que Tiago nos faz é: quem governou o seu coração no momento em que você fez os seus planos? Que sabedoria direcionou você? Onde as coisas de Deus foram colocadas? Onde está a vontade de Deus sobre você?
Quanto tempo você orou para poder tomar as decisões que tomou? Quanto tempo de consagração você teve para poder fazer todas as coisas que você está fazendo? O grande problema, irmão, é que nós estamos aqui, dia 31 de dezembro, e nós já estamos com todo 2024 desenhado, mas nós fizemos tudo isso se esquecendo do Senhor. Deus não é mais prioridade para nós. Nós descobrimos que dá para viver talvez sem Deus e sem o povo de Deus. Porque talvez sua vida não mudou quando a sua mente mudou. Talvez as coisas continuaram da mesma forma. O trabalho continuou prosperando, a escola continuou caminhando bem, você se formou, você se casou, teve seu filho, tudo continuou bem. E agora, dia 31 de dezembro, você está aqui só para cumprir seu rito religioso, para Deus assinar embaixo daquilo que tudo que você planejou sem Ele. Só que Tiago está nos convidando ao arrependimento, irmãos. Atendam agora. Ouçam. Examinem o coração. E agora se acheguem ao Senhor, como Ele vai dizer, em arrependimento e fé. Porque toda essa arrogância que nós temos de vivermos se esquecendo de Deus, de planejarmos nos esquecendo de Deus, Tiago diz, ela é maligna, provém do diabo. Não é uma vida de submissão e obediência e humildade diante de Deus. Tiago está te convocando, irmão, agora, a colocar de verdade a sua história do próximo ano diante do Senhor.